A gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios o Rafael Buta, ele que é médico urologista da Clínica Veridium. Doutor Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia ao nosso ouvinte. Pessoal, aproveitando o ensejo da Semana da Criança e do Adolescente, né, amanhã é o Dia das Crianças, eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre a saúde da criança e do adolescente. Um estudo recente feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, um levantamento com dados do SUS, mostrou que as meninas vão 18 vezes mais ao ginecologista do que os meninos vão ao urologista. Sem dúvidas. Que expressivo, né, essa diferença. Isso, um dado assustador, né? E as meninas, de fato, a Ariane provavelmente vai concordar comigo, têm o acompanhamento ali com o pediatra, e a partir do momento que sai do pediatra, já começa o acompanhamento com o ginecologista. Emenda, né? Isso, emenda anualmente, né? Questão preventiva, não só da saúde genital, mas da saúde do corpo como um todo. E o menino não. O menino acaba caindo no limbo. A partir do momento que ele acabou ali o acompanhamento com o pediatra, ele não tem mais acompanhamento algum. Então, vem essa cultura de que o homem só vai ao médico quando fica doente. Ele não vai fazer exames preventivos, ver como é que está a sua saúde, como é que está o corpo, pegar informações sobre como prevenir novas doenças, né? Então, isso é uma questão cultural que a gente vem tentando mudar, e a gente no consultório tem esse papel de educador, de informação, né, para poder tentar mudar essa cultura. E, então, por que uma criança ou adolescente deve ir a uma consulta ou com pediatra, ou com ebiatra, ou com urologista para poder fazer essa avaliação? Na consulta a gente vai dar algumas informações gerais, informações específicas, tanto do trato genital quanto da saúde como um todo. Por exemplo, questão de higiene. Né? Como é que a criança ou adolescente deve fazer a higiene do seu órgão genital? Porque os pais muitas vezes não sabem como orientar isso, e a higiene do pênis é o principal fator de proteção para o câncer de pênis. O câncer de pênis é uma doença que é considerada uma doença de populações subdesenvolvidas e acomete muitas pessoas no Brasil. Em 2022, foram quase 3 mil casos de câncer de pênis no Brasil, com quase 500 amputações. Nossa. Ou seja, uma pessoa chega a perder o órgão por conta de uma doença prevenível com medidas simples, água e sabonete. Além disso, a gente ajuda a criança ou adolescente a identificar se tem fimose ou não. O que é fimose? É quando tem a dificuldade de exposição da glande, né, que é a cabeça do pênis. Muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim: doutor, eu quero saber se eu tenho fimose. Então é uma coisa simples, que é só puxar a pele e saber se está expondo ou não, com alguma dificuldade. E muitas vezes a fimose, que pode ser fisiológica ali nos primeiros anos de vida, ela pode ser tratada também, quando não é mais fisiológica, quando ela perdura além de 2 anos, ela pode ser tratada com medidas simples, um medicamento tópico. Né? Usa uma pomadinha com corticóide por um curto período de tempo e resolve. Se por Nem acaso, sempre a cirurgia é necessária. Nem sempre a cirurgia é necessária. Se por acaso, ali entre os 5 e 6 anos de vida, não foi resolvida com essas medidas, aí sim a gente pode partir para a cirurgia, que é uma cirurgia de pequeno porte, que ajuda muito a higiene do paciente depois. E ajuda, inclusive, a prevenção de doenças. Tem estudos que mostram que populações que são submetidas a esse tratamento, a postectomia, que é a retirada do prepúcio, a pele que cobre a glande, tem menos contaminação pelo vírus HIV. Né? Então, é uma medida preventiva de doenças também. A gente falou de pediatra ir para o ginecologista, emendar no caso das mulheres, o homem. Existe uma orientação sobre até quantos anos uma criança, um adolescente deve ser acompanhado especificamente pelo pediatra, doutor? Os pediatras geralmente acompanham crianças até 12 anos, só que tem alguns que seguem esse acompanhamento, porque tem ali um contato mais próximo e seguem acompanhando até os 17, 18 anos. Isso varia muito de pediatra para pediatra. Nós, no consultório, como urologistas gerais, a gente acompanha os adolescentes a partir de 12 anos, né? A gente já faz cirurgias nesse público. E crianças menores a gente atende, orienta. E se for necessário alguma cirurgia, aí o urologista pediatra assume e faz aquele tratamento. Doutor, geralmente pais e mães de recém-nascidos, de crianças bem pequenas, têm o costume de levar ali os filhos e as filhas ao pediatra mensalmente, no mínimo, né? E aí vai com esse acompanhamento, conforme a criança vai crescendo, isso vai se espaçando, e aí quando chega numa idade ali de pré-adolescência, adolescência, acaba entrando nesse limbo, muitas vezes, que o senhor mencionou, né? Em
grande parte dos casos, as meninas acabam continuando esse caminho, vem ali a primeira menstruação e elas já começam a conhecer a ginecologista, a entender que tem que ir com certa frequência, anualmente, enfim. Qual que é a recomendação que a gente pode dar para os pais e mães de meninos e meninas, enfim, que estão ali nesse caminho de pré-adolescência, adolescência? Primeiro, como, não é, fazer com que as crianças e jovens entendam a importância de um acompanhamento médico a despeito do problema de saúde existir ou não, e depois como entender e desenhar ali a melhor frequência, especialmente para os pais e mães de meninos, para que essas consultas continuem acontecendo, seja ainda no pediatra, seja já talvez no caso dos meninos indo ao urologista. Bom, essa questão de entender a importância de fazer o acompanhamento, isso vem com a orientação dos pais, né? Se o pai leva a criança até o pediatra, até o urologista, ela vai entendendo que isso é necessário e que tem que formar essa cultura, esse costume. E sem dor também, né? A gente vai ao médico e tudo bem. O problema é que, como o doutor disse, às vezes é muito cultural, então o pai não vai ao médico, né? Justamente. O pai nunca foi ao médico, só vai quando adoece brabo, né? Justamente. E quando o adolescente chega ao consultório, na grande parte das vezes vem acompanhado pela mãe. Que a mãe tem esse costume. Olha aí que interessante. Então eu falo aí para nosso ouvinte que está no carro, que tem um filho adolescente, né, fazer esse acompanhamento com o urologista. Com relação à frequência, Ariane, isso é variável. Né? A criança, ali nas fases iniciais, ela tem vários problemas de saúde que podem acometer aquela criança, problema de crescimento, viroses comum da infância, né? Então tem algumas doenças que acometem especificamente aquela fase. Quando chega na adolescência, o adolescente geralmente não adoece. É uma criança, é uma pessoa muito saudável, né? Não tem muitas doenças. Então, esse acompanhamento é mais para orientação e prevenção. Então, uma vez por ano é uma frequência razoável, uma frequência boa. Lógico, se tiver alguma intercorrência, alguma alteração, a gente encurta esse intervalo. Mas uma vez por ano está bom. Queria voltar no assunto da fimose, que é tão delicado, e antes isso os pediatras resolviam, né, doutor? Anos atrás os pediatras resolviam essa questão de fimose. Hoje a gente sabe que tem urologista, que tem um médico especializado nisso, e muitas vezes a mãe fica um pouco sem jeito. Não, isso aí é com o seu pai, chama o marido, né? Resolve aqui, ó, vê o que é isso daqui, não tem muito conhecimento, às vezes o pai também não sabe. A fimose é o único problema que tem ali, ou existem outros casos? Tem o freio curto, que é uma outra questão, né? Que outros tipos de problemas podem existir? O freio, para quem não sabe, no popular cabresto, né? É uma membrana de pele fininha que fica entre o prepúcio e a glande. E em alguns pacientes ele pode ser mais curto que o normal e dificulta a exposição da glande. E quando a pessoa vai para a idade adulta, que começa a ter relações sexuais, isso dificulta também e causa desconforto na relação sexual. Isso não é a fimose? Não é a fimose. Isso é o freio curto e é tratado com um procedimento muito simples, com anestesia local no consultório. A gente retira esse freio e dá uns pontinhos no local. A fimose é quando a pele está muito estreita e dificulta ou impede a exposição da glande e dificulta muito a higiene com isso. Além disso, tem outros vários problemas que podem acontecer nessas faixas etárias. Por exemplo, dos 15 aos 35 anos, o tumor, o câncer de órgão sólido mais frequente nos homens é o tumor de testículo. E como é que a gente descobre um câncer de testículo? Examinando. É o simples exame. O exame é o principal fator assim, de alerta para o câncer de testículo. Como é que a gente identifica isso? Quando tem alguma tumoração, algum aumento ali do órgão, endurecimento do testículo. Então, no consultório, quando a gente vai examinar, a gente fala, olha, adolescente, você vai se examinar uma vez por mês no banho, dessa forma. Pega o testículo com as duas mãos, palpa ali a superfície, vê se tem alguma alteração na sua consistência, no seu tamanho, porque isso é um sinal de alerta para câncer de testículo, que é o principal câncer de órgão sólido nessa faixa etária. Para o pai e mãe que está acompanhando a gente no rádio agora, Dr. Rafael Butter, da Clínica Verídio, que está aqui com a gente, todas as quartas-feiras a Clínica Verídio vem para a saúde e bem-estar, a nossa coluna de quarta. Qual é a orientação em relação à fimose? Até que idade está tudo bem, a glande, a cabeça do pênis está ali encoberta por essa pele, e até que momento é preciso procurar um especialista? Existe a fimose fisiológica, que até 80% das crianças ali nas fases iniciais vão ter. Isso se resolve até os 2, 3 anos de vida. Se não se resolveu, se tem dificuldade de expor a glande, pode ser necessário entrar com medicamento tópico, que é a pomadinha de corticoide. 2, 3 anos. Isso. Isso a gente espera até os 5, 6 anos. A partir dessa idade é muito difícil com que esse medicamento tópico faça o efeito esperado. Então, se até os 5, 6 anos não resolveu, aí tem que consultar um especialista
cirurgião, né, o urologista, para poder saber se é indicada a cirurgia ou não. Agora são 8h24. Esta é a coluna Saúde e Bem-Estar. A gente está hoje com o Dr. Rafael Butta, médico urologista da Clínica Veridium. A gente fala sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Doutor, falando num aspecto um pouco mais global, a gente nota nas conversas com os médicos que quando a gente fala dos adultos, sobretudo idosos e tal, boa parte dos problemas de saúde que nos acometem, câncer e tudo mais, os riscos disso podem ser minimizados por hábitos de vida saudáveis, não é? Exercícios físicos, uma alimentação mais regrada, enfim, tentar de alguma forma também deixar a saúde mental em dia ajuda bastante. Que orientações mais gerais a gente pode dar para que esses pais cuidem dessas crianças e adolescentes, para que eles tenham de fato menos riscos de desenvolverem esses problemas de saúde, não só na juventude, mas também na vida como um todo. Muitas crianças fazem dezenas de atividades físicas, outras tantas não fazem nenhuma. Muitas comem os chamados fast foods com muita frequência e muitas vezes os pais acham que não vão ali causar tantos danos com isso, mas creio que não. Que orientações mais gerais o senhor poderia passar para esses pais e mães? Com relação à dieta, a gente tem que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, fast food, comida industrializada, biscoito, refrigerante. A gente sabe, tem estudos robustos nessa área que mostram que isso faz mal para a saúde, isso aumenta a chance de ter diabetes, ter obesidade, e que, por si só, a obesidade aumenta o risco de ter vários tipos de câncer. Então, tem uma frase que o pessoal usa muito, assim, descascar mais e desembalar menos. Ou comer aquilo que a sua avó vai reconhecer como comida. Né? Se só fala para sua avó, isso aqui é comida? Não, isso aí não é comida. Isso é besteira. Com relação à atividade física, hoje de manhã, coincidentemente, estava vendo um estudo mostrando como que a atividade física ajuda a prevenir alguns tipos de câncer. Então, a recomendação do OMS é que sejam pelo menos 210 minutos de atividade física por semana, atividade moderada. Ou atividade física intensa, pelo menos 3 turnos de 30 minutos. Né? Então, a gente sabe que isso ajuda muito a prevenir certos tipos de câncer na idade adulta. Então, 30 minutinhos por dia de uma atividade moderada. Moderada, basta. Tá? Isso basta. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida. E quanto mais cedo começar isso, melhor, porque ele inclui isso naquela rotina dele. Né? Fica uma coisa normal, uma coisa comum. Sair para fazer uma atividade física. Muito mais difícil depois o cara de 40 anos, 50 anos, tentar incluir isso na rotina. Mudar o hábito de vida é muito mais difícil do que criar um hábito de vida saudável. Além disso, Ariane, você comentou que os pais ficam ali desconfortáveis de falar com o filho e os adolescentes eles tendem a buscar essas informações na internet, que muitas vezes não tem uma fonte de informação confiável. E no consultório a gente tem estudo, a gente tem orientação e a gente sabe como passar essa informação de forma adequada para a criança e para o adolescente, né? Com relação a prevenção de DSTs, prevenção de uma possível gestação não planejada. A gente orienta sobre vacinação para o HPV, por exemplo. O HPV é a principal causa de câncer de colo de útero nas mulheres. Está associado ao câncer de pênis, né? E é uma doença prevenível. Se a gente faz a vacinação ali que está disponível para as crianças no SUS entre 9 e 14 anos, a gente consegue prevenir muito esses casos de doença que aparecem. Muito bom. 8h28. Esse foi o médico Rafael Butta, urologista da Clínica Veridium, nesta nossa coluna desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Todas as quartas-feiras a Clínica Veridium está conosco aqui para a coluna Saúde e Bem-Estar, com dicas e esclarecimentos para você, nosso ouvinte, ficar por dentro da sua saúde, do seu bem-estar. Muito obrigado, doutor Rafael Butta. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, oportunidade, e desejo aí um bom feriado a todos.